Oi, pessoal! A gente começa essa edição do Interesse Público falando sobre patrimônio cultural. A proteção desses bens materiais e imateriais está prevista na Constituição Federal e o MPF trabalha para garantir que isso seja cumprido. O patrimônio cultural diz respeito à identidade de uma determinada região e tem valor histórico, turístico e artístico. O caso que vamos ver agora é sobre uma fazenda experimental que foi tombada no ano de 2002 em Minas Gerais. A Fazenda Experimental do Sertãozinho fica em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Foi criada em 1937 para pesquisas na área de melhoramento de sementes, como trigo e soja. De propriedade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa está cedida para a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. A situação do lugar é preocupante. A sede da fazenda e muitas casas que fazem parte do complexo estão em estado precário. Outras já se tornaram ruínas. O conjunto histórico, arquitetônico e paisagístico foi tombado pela cidade em 2002. Por que ele é tão valioso? O município de Patos de Minas, por exemplo, é porque ele é um conjunto com amostragem neocolonial, tá? Um estilo neocolonial, linguístico do século XX. Ele é considerado neocolonial tardio, porque no Brasil, normalmente, o neocolonial ele se desenvolveu na década de 1910, 1920, e no sentido de que seria estilo nacional. Então, era uma ideia nacionalista, de defesa de uma arte, de uma arquitetura genuinamente brasileira. Laudos da Prefeitura de Patos de Minas e de uma perícia do MPF revelaram que a estrutura da fazenda está em avançado estágio de deterioração. Não se trata simplesmente de um imóvel rural, pura e simplesmente, em que você pode fazer intervenções de forma mais singela. Não, é um patrimônio cultural tombado pelo município e que, portanto, precisa de uma preservação, precisa de uma cautela maior, precisa de uma observância do interesse público coletivo de garantir esse valor histórico que distingue esse patrimônio. O MPF ajuizou uma ação civil pública contra a Embrapa e a EPAMIG para que elas sejam condenadas a reparar integralmente a Fazenda Experimental do Sertãozinho. O MPF pede que as responsáveis façam a recuperação da estrutura e da vegetação num prazo máximo de 2 anos. O MPF também pediu à Justiça que a EPAMIG e a Embrapa apresentem um projeto de recuperação em 90 dias, que seja submetido à aprovação da Prefeitura de Patos de Minas e do Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico da cidade. O contrato de comodato que foi celebrado entre ambas estabelece esse compromisso da EPAMIG de bem cuidar do patrimônio enquanto estiver cedido para sua utilização. Portanto, essa ação civil pública busca que ambas sejam condenadas a estabelecer um plano de preservação e restauração de todo esse patrimônio que, da forma como se encontra, ele está claramente em risco de um dano mais severo e irreversível, já que não têm sido adotadas as medidas adequadas quando se trata de um bem histórico e cultural.